Bom dia a todos, sejam bem-vindos, né? Só nos apresentando aqui, Vanessa Maini, CCO da Endeavor, cuido de operações. E vou pedir até que cada um se apresente, né? Para que eu não fale do coleguinha. Vamos lá, Espejo, você primeiro. Olá, bom dia a todos, bom dia, Amilcar, bom dia, Bom Duane. dia. Para quem não me conhece, sou Thiago Espejo, sou CEO da Endeavor. Atuo no mercado varejista aí há mais de 14 anos, experiência também na área de tecnologia aí mais de 16 anos, né? Tenho uma longa bagagem aí nesse setor. Queria agradecer aí o convite de vocês estar aqui conosco, tá? Passo a palavra para vocês. Legal, sou Amilcar Pavan, então, diretor de marketing do Grupo Unix agora, né? Também ali, estamos completando 30 anos de história como ASP/Flex, e há 30 anos eu estou no varejo, né? Comecei bem lá da base, né? bem raiz ali, no chão de loja. Mas um prazer estar aqui para comemorar o Dia do Cliente com vocês e falar um pouquinho aqui, trocar ideia das experiências e do que a gente pensa aí para o futuro. Maravilha. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo muito rico, né? Eu sou a Doane, estou no Grupo Unix, né? Agora, Grupo Unix, como head de marketing. Minha carreira foi toda pautada aí no varejo alimentar, mas mais para de fast food e food service. Não vou entregar a minha idade, mas tenho 20 anos de experiência, pouco mais de 20 anos aí no varejo, né? É uma paixão. Acho que quando o bichinho da alimentação pica a gente nunca mais sai. Exatamente. E eu acho que nada melhor que o Dia do Cliente para a gente falar de CRM, de falar de programa de fidelidade. Muito bem. Maravilha. Vamos falar um pouquinho do grupo Unix, né? Eu vou pedir, então, que vocês nos contem um pouquinho o porquê o grupo Unix, né? E um breve resumo aí, Amilcar, Doane, né? Das lojas, como que tá trabalhando o Flex e ASP, o Enxuto agora, a quantidade de lojas, para a gente já prever um futuro promissor aí para a gente. Legal. Bom, falando um pouquinho do que antecede o Grupo Unix, né? Então, nós somos um grupo de 30 anos, né? A gente sempre, até 2017, operamos no varejo. Em 2017, entramos pro modelo de negócios de atacarejo, né? E foi um modelo que a gente se deu super bem, né? Trazendo um pouco de serviços pro atacarejo regional lá da nossa, né? Regional de Campinas ali. A gente conhecia muito bem o cliente, então a gente prestava um serviço, serviços a mais, né? Do que o atacado comum. Então, nossas lojas têm sommelier, tem frios variados, açougue. Então, tinha muito essa personalização e mais serviços, né? Então, o ano passado, praticamente ali, no comecinho do ano, a gente conheceu, né, também o pessoal do Enxuto e a gente viu que tinha muita sinergia, a gente poderia ter muito ganho nessa fusão, né? E muito mais do que isso, a gente viu que os valores eram os mesmos, né? Então, os valores das famílias envolvidas eram o mesmo, de um legado, né, de varejo, o Enxuto com 62 anos e a gente com 30, e a gente viu que as praças eram complementares, né? A gente sempre teve o sonho de estar em Campinas, né? Então, a gente sempre estava ali em volta, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Posse, Pedreira. E a gente sempre sonhou estar em Campinas, né? E a gente tem um projeto para abrir uma loja lá, né? Mas por outras questões não avançou. E aí a gente viu essa oportunidade de fazer a fusão. Também Cosmópolis, que é uma loja muito boa. Então, né? Fomos conversando, vimos que os valores eram os mesmos e deu tudo certo, né? A gente está aí, apesar de anunciado agora, a gente vem nesse processo desde o ano passado. Legal. Conhecendo mais todos os processos e acertando tudo isso. E o Unix vem, né? Justamente, a gente levou o pessoal, né? Levou a tarefa para o marketing de a gente pensar um nome que representaria esse novo grupo, né? E pensamos em variados nomes. Fizemos várias sessões de brainstorm, eu e a Doane, com o time de marketing, agência.
E tínhamos algumas coisas já rascunhadas para levar numa reunião que seria decidida. E aí, quando um dia à noite, numa terça-feira à noite, meu pai me ligou. Milker, eu tava aqui no banheiro, entrei no banheiro aqui e me veio uma ideia, né? Então, ele falou assim, vou explicar para você, né? Nós temos o Flex, né? E a gente carrega o X, né? Como prosperidade, como avanço, e nós temos o X também do enxuto. Então, e o propósito é unir o X, então ficou UniX. Então, na hora que ele me falou, eu falei, nossa, pai, matador. É esse. E aí, né, levamos as outras opções, mas foi unanimidade, todo mundo aprovou o grupo UniX, então esse passa a ser o nome do grupo que terá as lojas enxuto como a nossa marca de varejo. Então, a gente passa por um processo agora onde a ASP, as lojas serão todas transformadas em enxuto, como a nossa marca forte de varejo, uma marca de muita tradição, mas também marcada por muita inovação, né? O enxuto sempre teve esse espírito de inovações, muitas coisas novas foram implementadas, como o caixa bate-papo, como o carrinho inteligente. Então, a gente falou, não, enxuto vai ser a nossa marca de varejo e a gente mantém o Flex como uma marca de atacarejo, além também do enxuto aqui, que é o nosso modelo de super proximidade, que são as lojas em condomínios, né? Muito bom, muito bom. Imagino que o desafio deve ser gigante, né? Unir duas empresas e o nome, né? Você vê como que a história tem tudo a ver. Você percebe também como que as pessoas mais antigas, né, conseguem captar tudo isso. Acho que isso aí é sensacional, né? E a gente está ansioso também, né, por isso, né? Por estar junto com vocês, poder, junto com vocês, contar essa história também, né? Ajudando no que for possível. Com certeza. Maravilha. Bom, eu acho que tudo isso traz como o grupo UniX reconhece a importância do cliente, né? E hoje, dia do cliente, nada melhor, assim, novamente agradecê-los por estar aqui conosco para trazer essa importância, essa relevância de todo esse trabalho que agora é muito maior, né? Com toda essa união e essa transição acontecendo, para que a gente traga as informações, conheça um pouquinho da história do Grupo UniX aí, do futuro, as perspectivas de futuro. Com isso também, a gente agradece novamente duplamente, porque a Idever completa 5 anos este ano, né? Parabéns, Idever! Completamos 5 anos. E aí, na expectativa de também apoiá-los nessa promissora alavancada aí para um sucesso, né? Com isso, vou pedir para o Espejo, você tem alguma coisa a agregar? Não, eu só acho importante, né, compartilhar um pouquinho desses 5 anos. Foram 5 anos, a gente iniciou, infelizmente, durante uma pandemia, né, que trouxe desafios enormes, não somente para nós, mas como para o Brasil como um todo, geral, varejo como um todo. Então, a gente teve todo aquele momento de situação difícil, né? Para nós não foi diferente. Mas ao longo desses 5 anos, a gente conseguiu evoluir bastante em produtos, bastante em tecnologia, evoluímos bastante também na carteira de clientes. Então, a gente saiu acho que de 17, 18... 12 clientes, 12. Né, para a gente estar alcançando a marca de 90 clientes, então, ao longo de 5 anos. Então, mostra também um pouco de como a gente está conseguindo crescer também, lógico, né? Sempre apoiado e pautado nos comentários dos nossos clientes, nos feedbacks, até nos puxões de orelha. Acho que é importante, são os que mais né? agregam. Acho que é importante, né? Isso nos ajuda a crescer e nos tornar uma empresa cada vez melhor. É isso aí. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa parceria que a gente tem, né? Conta um pouquinho pra gente, acho que aí é mais uma Milker que a Dô chegou agora. Como começou, né, essa parceria do hoje, então, Grupo UniX com a Idever, né? Isso. Que a gente falou que tem 5 anos de Idever, mas você vai contar um pouquinho antes disso. Sim. Bom, Van, nossa história começou lá em 2019, meados, acho que 18 iniciou, mas 19 foi consumado, então, ainda com seu Nelson, né? Com o produto Vórtice,
né? Então, conhecemos. E ali, naquele momento, a gente tinha uma dor muito grande, né? Apesar de a gente conseguir identificar, separar todos os clusters de clientes, né? A gente conseguia fazer isso, mas a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer a comunicação do que a gente queria com os nossos clientes. Então, a gente não conseguia desenvolver integrações que fizessem toda a parte de mensagens ou de e-mails marketing, né? Então, a gente ficava travado ao ponto de que a gente tinha uma pessoa, né, que ficava ligando, a gente fazia a raiz. Meu Deus. Era a raiz. Fazia a raiz. E era uma dor, porque isso aí não era escalável, né? Na medida Exatamente. isso a gente tinha... nós estávamos na época com um Flex, né? E 4 lojas ASP. Então, fazia isso de uma forma... E eu falei, isso não vai ter futuro. Era a né? IA da época, né? Funcionava, porque a pessoa fala, nossa, para aquela época, Naquela ele época. sabe que eu gosto de Hellmann's, né? Então era fantástico, mas não tinha escala. escala. Então a gente tinha essa dor e a gente encontrou na Idever realmente essa possibilidade de fazer em escala muito maior essa parte, enviava as mensagens de recuperação de clientes, por exemplo, né? Então, mandava o SMS, mandava o e-mail marketing. Então, foi ali que nasceu, então, meados de 2019, ali que a gente começa o relacionamento com o Vórtice e depois migrando para a Idever. Muito bom. E você falou que uma súplica, né? Algo que vocês pleiteavam muito ali naquele momento era essa comunicação. Tinha algo mais que você olhou e falou assim, nossa, isso vai me ajudar, isso vai atender alguma demanda que eu tenho aqui, que eu não consiga ainda? Naquele momento, lá atrás. Sim, naquele momento também nós não tínhamos app, não tínhamos aplicativo. E aí a gente viu, né? E a questão de a gente poder... fazer, de fato, o aplicativo como um canal, né? Para o cliente ter acesso a todas as informações e ofertas. Então, aquilo, naquele momento também foi, sim, preponderante para a gente avançar, né? A questão das ativações de ofertas, né? A gente sonhava muito, à época, ver o Pão de Açúcar fazendo aquelas ações. A gente queria fazer também. Modelo, né? E né? aí a gente, poxa, que legal, dá para fazer ofertas de ativação e trazer, de fato, o cliente para o aplicativo, para ele consumir aquilo e ter o aplicativo como um grande centro de ofertas, mesmo onde ele ficaria sabendo de tudo que estaria acontecendo. Então, isso foi preponderante também. Além de abrir também um canal, né, direto com o cliente, né? Você sem depender de um intermediário, vamos dizer assim, como quando você faz uma postagem nas redes sociais, você sempre tem uma intermediação ali, ou você tem que fazer algo que não é orgânico, né? O aplicativo é totalmente orgânico, né? Você tem ali um canal direto com o cliente. Imagino também o desafio que foi, né? Vocês serem lá atrás, né? Não era tão popular assim, vamos falar, tinha um modelo do Pão de Açúcar, mas não era tão popular igual... maioria, né? Não é igual é hoje, né? Que grande maioria dos supermercadistas tem um aplicativo. Pode contar um pouquinho como que foi o desafio de implantar, de falar isso, como que o consumidor no geral viu o valor, como o consumidor no geral, treinamento dos operadores de caixa, que eu acredito também que deve ter sido um grande desafio. Trazer aquela questão do clube fidelidade, porque primeiro você vende dentro de casa, né? Para depois a sua família ali vender para o cliente, né? E acho que é um pouquinho disso, é interessante. Exatamente. Mas vamos lá. A gente fez todo o planejamento, né? A gente sabia, tinha ciência de que seria um grande desafio, porque de fato... o Pão de Açúcar já praticava isso, só que a gente não era Pão de Açúcar. Então, foi desde implementar uma cultura no atendimento, no check-out, a operadora pedir a informação. Você quer colocar seu CPF para ter mais desconto? Isso, para a gente implementar só essa primeira frase, foi um trabalho de 6 meses, né? Exato. Até o cliente entender, né, amiga? Porque o cliente achava que o CPF, a Receita Federal, ia ver o que ele estava comprando. Misturava Não tudo, queria dar o verdade. CPF pra gente. Nossa, um Então, caos. foi realmente uma educação mesmo. Verdade. Começou assim, e aí logo a gente... poxa, vamos fazer as ofertas de ativações, vamos trazer isso. E aí foi briga mesmo. Aí você, né? Todos os setores
todo mundo estava sabendo operações, né? Marketing, comercial. Tinha ciência disso, mas na hora que você se depara com o desafio... A operação ali... Nossa, os clientes reclamando, que é isso? Meu Deus! E aquela pressão, falando, gente, o que vocês estão fazendo? Mas a gente foi firme na nossa estratégia de realmente ter o aplicativo como um canal de levar ofertas para o cliente e baratear todo o nosso processo de comunicação. Acho que foi bem isso mesmo. A gente queria, de uma vez, tentar se libertar de folhetos, né? Onde a gente não jogava um rio de dinheiro e não sabia o resultado que isso dava ao certo, né? A gente era um tiro de bazuca. Exatamente. Né? Mas a gente suportou a pressão e aí eu gosto sempre de citar uma frase, né? Que eu aprendi muito com a Célia, né? Até mandar um oi para ela. Ela sempre trouxe a Milker. Nós, né? Nesse processo, a gente está dando oportunidade ao cliente ter conhecimento, né, e levar para ele de uma forma explicativa, que ele vai ter acesso a essa tecnologia, né, de acessar uma oferta, e isso vai desbloquear para ele acesso a outras coisas, né? Como a pessoa ir num McDonald's e usar o cupom, exatamente, né? Como ela fazer um cadastro no gov.br, enfim. Então, ela fala assim, isso faz parte. Vamos enfrentar isso e o cliente vai ver valor no que vocês estão fazendo. E a gente acreditou nisso. E, de fato, hoje a gente tem, assim, acessos no aplicativo muito bons. A gente tem, de fato, a gente conseguiu fazer com que, até a gente fez NPS recentemente, por onde você tem acesso às informações. E ali o aplicativo foi o meio mais votado, muito mais que redes sociais e os próprios folhetos impressos. Então, foi esse desafio, foi um processo dolorido, mas posso dizer que a gente venceu. Nossa. E agora a gente continua esse processo na outra bandeira do grupo. Sim. Que a gente vai lutar de novo, que é a bandeira enxuto, que nós não tínhamos, né? Mas isso é legal, porque a cultura está sendo firmada, né? Exatamente. Não, e você já tem como replicar, né? E eu posso... Já sabe, né? Já sabe. E sem dúvida, você vê que por mais desafiante que seja logo no começo, você vê que agora você consegue colher todos esses frutos. Eu dei uma espiadinha, né, nos números de vocês e posso falar com toda certeza, sem abrir números, mas o número de vocês no aplicativo é maior que muita cidade. Muita cidade da região. Né? O número de pessoas no aplicativo de vocês. Isso é um enorme sucesso e parabéns por vocês. Tá? Obrigado. Muito bom. E pensando em tudo isso que a gente conversou, o que vocês enxergam que a Idever trouxe, né? A gente falou um pouquinho do aplicativo, mas se tiver alguma coisa a agregar, o que a Idever trouxe de evolução para o grupo, né? Agora é grupo. E o que vocês imaginam vamos pensar os próximos 5 anos, no que nós podemos auxiliá-los aí. Então, fazendo um parâmetro, né? De 5 até hoje, de hoje mais 5. O que a gente consegue evoluir com vocês? Eu vou falar da parte mais histórica, a Dani falou do que vem pela frente aí, pode ser? Lógico. Bom, eu acho que, de fato, a gente poder... como eu disse, eu vim lá do chão de loja mesmo, assim, onde a gente conhecia os clientes pelo nome, né? E aí, com o crescimento, a gente se frustra um pouco com essa questão de não conhecer mais tanto a fundo os nossos clientes, né? E aí, de fato, a Idever trouxe isso de uma forma exponencial de como a gente... quem eram os nossos melhores clientes, como eles estavam divididos, qual... era um público mais feminino, era um público mais masculino. A gente teve um conhecimento maior do que realmente era o nosso cliente. É mais, né? Depois que nós entramos para o atacarejo. É mais CNPJ, é mais CPF. Né? Então, tudo isso foi espelhando e trilhando as nossas decisões, dando muito mais clareza no nosso propósito, nos nossos objetivos. Então, acho que foi isso que a Idever trouxe, de a gente poder olhar melhor e conhecer a fundo quem era o nosso cliente, né? O que ele gostava mais, o que a gente tinha que melhorar. Sim. Então, acho que foi esse o grande ponto que somou. Eu acho que a gente, hoje eu até comentando no call com ele, eu acho que a empresa hoje que não tem um CRM, que não tem um cliente no centro, ela tende a sumir com o tempo, né? Porque hoje, se você não conhece seu cliente, antes era pelo nome. Hoje continua sendo pelo nome, só que através de uma tecnologia,
né? E eu vejo muito que antes tínhamos muitos dados, mas não sabíamos muitas vezes o que fazer com esse monte de dados. Seja por falta da tecnologia, por exemplo. Hoje eu sei, né? Eu acho que daqui 5 anos isso vai melhorar muito mais. Hoje eu sei exatamente a categoria que meu cliente compra, uma introdução de categoria que ele não compraria, mas eu consigo fazer. Então, eu acho que tudo isso, pautado em dados, a gente toma muitas decisões dentro de casa hoje, pautado nos dados da Idever, né? Então, qual promoção ou qual produto eu vou promocionar para não rasgar minha margem comercial, né? Eu vou personalizar aquilo e o cliente gosta de receber ali uma mensagem, né? Oi, Amilcar, tudo bem? Você tem um mês que você não comprou o nosso açougue, né? Vamos voltar a comprar? Vamos ter esse produto? Então, eu acho que isso molda muito, principalmente quando a gente fala de canais físicos on e off, né? Hoje a gente consegue trabalhar muito bem isso também. E eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir trabalhar melhor, né? Esse cliente que compra no e-commerce, mas a gente quer também trazer ele na loja física, entender o comportamento dele, né? Quais produtos ele pode passar a comprar. Hoje os itens na cesta do cliente, hoje a gente consegue entender exatamente o que meu cliente compra, o que ele não está comprando comigo e está comprando no concorrente. Então, isso a gente é muito pautado por decisões, né? Decisões estratégicas tomadas dentro de uma sala para colocar isso nativa no supermercado. Que bacana, é muito gratificante, né? Eu lembro até, falando sobre isso, que vocês também trouxeram uma estratégia do leite, né? Eu acho que foi um enorme sucesso. Foi, gente. Foi um enorme sucesso, né? Então, só mostra também o quanto que vocês conseguem nos ajudar também a trazer novas features, né? Trazer novos meios de cada vez mais trazer novidades aí para o cliente e cada vez mais fidelizar ele, né? Ele vê valor no clube, vê valor na marca como um todo. Não, isso aí, eu até agradecer a vocês, porque vocês foram muito pontuais, rápidos, né? A gente passou a demanda, né? Que é a possibilidade de vender o preço, o leite num preço acima de uma compra, por exemplo, de R$250, a gente vende o leite a R$2,99, né? Porque a gente sempre está de olho nesses produtos que vão gerar mais tráfego para a gente, né? Mais frequência na loja. Mas a gente sabe que também tem os oportunistas, né? Tem os oportunistas que vão ali só para pegar o leite, né? Então, isso veio resolver uma dor nossa. A gente falou, poxa, a gente quer oferecer um bom preço para o cliente, mas o cliente que faz a compra com a gente, que faz a compra do mês, da semana, que tem uma cesta... porque senão a gente joga dinheiro fora. Exato. Né? E o objetivo não é esse. Acho que de fato, a gente precisa fazer ações que sejam rentáveis e... né? Então, obrigado aí. Imagina, nós que agradecemos. Eu acho que até um ponto importante, né? O Flex já veio com o aplicativo muito bem, engajado, desenvolvido. E agora com o Enxuto, a gente percebe o quanto é importante levar esse cliente até o aplicativo, né? A gente está agora com uma campanha de aniversário que entra em breve e eu tenho certeza do sucesso, até por conta que vai ser dentro do aplicativo a questão de girar roleta, que é algo que nós não tínhamos, né? Verdade. Então, isso também é algo que é inovador, né? Não são todos os varejos que tem. Eu falo muito varejo, fala que sabe fazer CRM, mas não é tão simples assim, né? Então, no próximo podcast, a gente vai contar como foi a campanha de aniversário. Com certeza. Serão muito bem-vindos. Já né? cavamos nosso lugar, né? Será muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. Muito bom. E aproveitando, né, a gente falar um pouquinho, falou do leite, do comercial, como é que vocês enxergam hoje? Porque a gente percebe que grande maioria dos nossos clientes, até do mercado... a comunicação entre o comercial e o marketing ali tem que ser muito fluida, né? Os produtos que o comercial tem imagem ali para falar, para a gente divulgar, a gente trabalhar com o CRM em cima disso. Como vem sendo ali para vocês essa questão? Vocês transitam bem, trabalham bem? Conta um pouquinho só para o pessoal aí ter um bom exemplo para praticar. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. O comercial, ele é responsável ali pela negociação dos produtos, né? E o que eu falo agora que é o trade, né? O que o trade precisa fazer? Trabalhar esses produtos na ponta, né? Seja num programa excelente de CRM. Então, hoje a gente tem, sim, é bem fluido nossa comunicação. A gente consegue levar para eles, né? Todas as nossas reuniões, números, onde a gente fala exatamente qual produto está performando, qual não está performando, qual categoria está melhor, o que a gente precisa fazer para trabalhar nessa categoria. E aí, eles sim negociam o produto e aqui desse lado a gente é o responsável por fazer aquele produto performar, aquela categoria performar da melhor forma.
Maravilha. A gente faz até uma brincadeira lá, a gente faz um ranking, né? Então, toda semana, né, a gente tem as nossas reuniões às terças, tem um ranking, e aí a gente vê que existe uma competição entre os compradores, é um barato. Então, a gente vai lá, fim de semana, o item mais vendido em valor, né? Contra filé. Aí a pessoa da cerveja fica assim, semana que vem eu vou ganhar. Então, Isso é uma motivação, isso é muito legal, muito legal, né? Interessante. Até pegando esse gancho, né? Eu acho que isso é importante, até ajuda vocês a negociarem melhor com a indústria, né? certeza. Porque você baseia pautado em dados, como você mesmo comentou, né? Pode comentar um pouquinho sobre isso? Posso. Podemos. Acho que hoje a gente tem um trabalho bastante robusto, né, dentro do marketing, que é o trade, onde a gente negocia também, né? Porque quem está com a informação mais rica é o varejo, né? E essa questão da colaboração indústria-varejo, ela precisa acontecer. E com isso, existe o pacote CRM dentro do nosso Media Kit. Então, Legal. muitas vezes, um produto que está entrando, uma introdução, né? Ele quer divulgar esses produtos. Como que ele faz para divulgar isso? Então, a gente seleciona ali uns CPFs, né? Daquela categoria onde existe uma concorrência e a gente faz um trabalho forte nesses CPFs. Onde eu sei que, exemplo, um lava-roupa, né? A gente já sabe quem são os clientes que compram lava-roupa. Sim. Então, a gente oferece para esses clientes a marca que está entrando para conhecer. Então, isso é muito rico e a indústria, ela, cada vez mais, ela pede muito isso, né, Amilcar? Exato. Muito. A gente pode até citar aqui um exemplo que a gente viveu recente. A gente negociou com a Império veio com uma demanda, né, de um produto que ela estava lançando, de um posicionamento similar ao da Heineken, né? E falou, pessoal, a gente vai lançar e a gente, através do CRM, a gente falou, olha, tá bom, a gente consegue, então, mapear quem são esses clientes. E com isso, né, a gente conseguiu, ali, 2 semanas, na nossa região, de exclusividade daquele produto. Então, só a Nossa, gente legal. ia ter. Legal. Sim. E aí, a gente combinou com eles. A gente vai mapear quem são os clientes aqui para oferecer algo exclusivo que a gente Sim. sabe, né? Mas conseguimos 2 semanas ali de exclusividade na nossa região com esse produto. E o varejo que está agora introduzindo isso, a indústria, ela paga por esses números, por esses dados, né? Então, é bem interessante mesmo. Não, isso é bacana, bacana. Ainda mais vocês, né? Como eu disse, com números impressionantes, principalmente até no aplicativo, né? Para negociar também ali um banner, poder negociar ali uma comunicação exclusiva para esses clientes, né? Isso torna tudo mais rentável o CRM como um todo. A Exato. gente vê claramente o ticket médio de um cliente identificado, ele é muito maior do que um ticket médio de um cliente não identificado, né? A taxa de identificação, né, Amilcar, nossa, tá um sucesso, né? Isso a gente tem que falar bom. aqui. Exato. Com A gente tá certeza. com 90% praticamente de taxa de Nossa, identificação. Então, legal. o Fantástico. cliente, ele tá vendo valor nos nossos produtos, nas nossas ações. Então, isso pra gente realmente é um marco, né? Exato. Mas acho que, finalizando aí esse ponto, Van, eu acho que o marketing tem esse papel, né, nessa relação com o comercial, de a gente apontar tendências e futuro. Eu acho que a gente tem esse papel de mostrar para ele resultados, mas também por onde que é o caminho, né? Para onde que o nosso segmento está indo. Então, a gente trazer clareza para o comercial das tendências, né? Não só de categorias, mas também de produtos, enfim. Então, acho que a gente tem esse objetivo de abrir os olhos do comercial para o que vem aí e quais são os novos caminhos. Acho que é bem Muito bom. isso. Não, maravilha. Muito Com obrigada. certeza. Aproveitando, a Dani falou um pouquinho dos números, né? Do aumento dos números aí de taxa de identificação, evolução de cadastros e tudo mais. Você, então, percebe, você hoje, eu ia questionar isso, né? Sobre você chegando agora, você percebe essa movimentação, tanto da história do Flex ali, quanto para o enxuto agora, esse aumento. Porque a gente ajuda a analisar os dados ali e a gente fica muito feliz com isso, né? Você comentou um pouquinho sobre isso. Outro ponto que eu queria ver com vocês é sobre a questão de vocês terem algum... A gente gosta muito de ouvir hoje no Dia do Cliente algum feedback, né? De algum cliente de vocês que comentou sobre alguma vantagem, ou o que eles falam em loja, o que eles depõem ali no atendimento, NPS de vocês como foi. Saber um pouquinho dessa percepção do cliente, do grupo Unix, para com vocês, assim. Quer começar? Falo. A gente tem, eu vou falar de um, e depois você fala de selos, pode ser? Pode.
Bom, a gente acha que tem 2 marcantes, assim. Foi uma campanha que a gente fez, né, para aniversariantes. Então, a gente mapeou quem eram clientes. A gente conseguiu pegar pelos fiéis nossos e a gente falou, ó, para esse cliente, o bolo a gente vai dar um mega desconto. Então, isso era uma coisa que engajava muito. A gente tinha muitos testemunhos, assim, de nossa, obrigado. Ó, o bolo saiu por R$1, né, no dia do meu aniversário. Poxa, e é uma data que acaba... o cliente vê muita vantagem. Sim. Então, ele encontrava... A gente fazia lá, aparecia no aplicativo, você tem direito a ir até a loja mais próxima e retirar o bolo por R$1, por exemplo, sair. Então, era assim... A gente teve vários testemunhos muito bons, assim, as pessoas ficavam emotivas. É uma data que a pessoa está mais Sim. sensível, né? E o cliente gosta de ser lembrado. Então, acho que foi um dos casos de sucesso nosso. E outro, me marcou muito, a gente fez uma campanha, acho que foi o ano passado, né? A gente tem uma parceria boa com a Vela em Olambra, que faz a Expo Flora, né? Uhum. A feira é uma feira anual, né? E a gente conseguiu mapear quem eram por loja. Pegamos assim, os 5 clientes que mais consomem flores com a gente vai Que legal. presentear com um ingresso, um par de ingressos. Gente, e assim, né? Quando o cliente recebia a gratidão, nossa, muito obrigado. Eu sempre sonhei em ir lá, Que né? legal. E a gente simples, pegamos, simples. vamos lá, vamos junto com a Velin, vocês topam vir com a gente e a gente presentear esse cliente? Claro, vamos fazer. Então, aí as pessoas marcavam, né? Então, a gente tava na festa e marcando o flex, né? legal. Por ter ganho aquele par de ingressos. Então, acho que foi um dos cases aí de sucesso e também tem um selinho. Relacionamento, né? Tem bastante Relacionamento. case bacana, né? Tem a campanha de selos, que na bandeira ASP era algo já feito, né? E a gente implementou agora no Enxuto, começou em setembro a campanha. Uma campanha que está de muito sucesso. O cliente, ele viu o valor e está vindo para o aplicativo, né? Inclusive o aplicativo da Idever agora. E a gente está percebendo um aumento mais de 100% aí na quantidade de clientes que estão migrando para o aplicativo hoje. Ou seja, eu tenho um custo muito menor, né? Ou Sim. melhor, às vezes sem custo, de mandar um push para ele é impactado. E é uma campanha que até a gente ficou na dúvida quando a gente foi desenvolver. Será que a gente faz só virtual ou faz o selinho? E a gente percebe que esse selinho de colar é um Sim. movimento que muitos fazem. A gente até ficou, será? Com esse mundo tecnológico, né? As pessoas gostam muito. E estão dando vários feedbacks. Nossa, que bacana. Eu entro no seu aplicativo, eu já vejo ali quantos selinhos eu tenho para resgatar. Legal. Então, isso gera fidelidade, gera o relacionamento. Eu acho que um outro ponto que a Milka comentou, e a gente faz bastante também, são eventos para o cliente do CRM. Então, por exemplo, um cliente consumidor de vinho. Então, a gente faz a noite do vinho e do queijo, traz esse cliente para dentro. Né? Isso são experiências únicas que esse cliente nunca mais vai esquecer. Com Né? E, certeza. consequentemente, a gente fala, o arroz, feijão, todo mundo vende. Exato. Né? O que eu posso oferecer de diferencial para esse cliente escolher, às vezes, o meu arroz e feijão, não só pelo preço, mas também pela experiência que eu causo, né, na vida dele. E eu falo que o CRM, ele é muita experiência. A gente fez várias ações, né, como o Blue Moon, pelo mesmo, que é a Noite da Lua Azul. A gente chama esses clientes que consomem Blue Moon até a loja, Legal. ou a categoria de cerveja, entre outros. Eu posso ficar aqui falando... Campari, né? Campari Campari foi legal. também, fizemos no Campari. Flex de Itatiba. Então, clientes que eram consumidores, né, os clientes amaram, né, Milker? Nossa! Cara, E assim, esse cliente não vai trocar o Flex por qualquer outro atacarejo, porque Sim. ele já tem uma conexão emocional com a gente. Então, acho que é bem por aí mesmo. Não, E Desculpa. Não, eu Não. falei, o primeiro pensamento, quando ele fala, eu preciso comprar algo, o que vem? Eu vou no Flex. Vou no né? Flex, Sim. até porque uma das categorias de chinos do Flex é a adega, né? Que é maravilhosa. É. Quem estiver ouvindo a gente, por favor, vai conferir. Então, Não. é isso. Não, e eu falo que isso não somente gera também esse lado emotivo que você falou da campanha de aniversário, porque talvez tenha até uma causa social, né? Às vezes você pega são pessoas que não têm uma condição de dar aquela festa de aniversário ou comemorar de acordo. Você fazendo isso, pode até ter um evento social, né? Uma causa social que a pessoa se sente, né? Que ela ganhou, foi prestigiada e lembrada nesse dia. Que é importante para ela, muitas das... Sim. Muito bom. Bom, vamos falar de tendências, então, um pouquinho agora, né? De perspectivas de futuro aí. O que vocês, como Grupo Unix agora, imaginam
que a Idever possa auxiliá-los, né? Tanto em tecnologia, quanto em relacionamento, quanto em estratégias aí. A gente gostaria de ouvir um pouquinho no que a Idever agora, para os próximos 5 ou mais aí, no que a gente poderia auxiliá-los na evolução e no sucesso do grupo. Começando. Eu acredito que hoje, mais do que nunca, né, você ter um CRM não é mais uma inovação, né? É uma obrigação para a empresa a gente ter minimamente ali o que a gente tem que conhecer o nosso cliente muito a fundo. Então, o que eu imagino mais para frente, na verdade, de agora, né? De agora até 5 anos, a gente ter, talvez pelo IA, talvez não, mas a gente ter essa personalização das ofertas mesmo. Eu ter ali em real time, né? O que esse cliente quer comprar, que mais eu posso colocar na cesta dele. A gente está falando um pouco mais cedo sobre categoria. Então, um alerta, né? Olha, esse cliente aqui está saindo da categoria de carnes e não está mais voltando. Então, eu preciso ter isso na palma da minha mão, muito rápido, porque o varejo hoje é muito rápido, né? Eu brinco, hoje a gente pensou em alguma coisa, se a gente não colocou isso em prática, amanhã o nosso concorrente já colocou em prática, já está muito à frente da gente. Então, não tem tempo, né? A gente não tem tempo. Então, eu acho que a Idever, ela pode contribuir, né? E está contribuindo muito por essa questão de o meu cliente está no centro, o que eu posso fazer por ele de uma forma rápida? O que eu posso entregar mais para ele de uma forma rápida, né? Seja numa raspadinha, mas eu preciso criar momentos de diversão para ele. Ele precisa se sentir bem na nossa loja. Então, eu acho que hoje a minha expectativa, né? A nossa expectativa, acredito que seja bem isso. Maravilha. Eu penso também. Muita gente se fala aqui de hiperpersonalização, mas como que a gente faz isso? Eu acho que... E a realidade, assim, né? Os times... cada vez mais enxutos. Enxuto. De fato. E a gente precisa, como a Doni falou, acho que dessa informação rápida. Então, numa tela, a gente já poder conseguir traçar ali os nossos objetivos diante daquela análise que a IA já está preparando para a gente. Acho que é muito isso, como que a gente vai trabalhar melhor a personalidade de cada cliente, o momento dele, né? Então, comportamento, momento, praça, né? Tem várias variáveis aí. É bem isso, e também acho que a gamificação também, acho que ela entra. Eu sou um praticante de Duolingo, por exemplo. Aqui não me pegou, né? E eu acho que, cara, você pensa assim, cara, como se torna fácil você aprender um idioma, porque o negócio é um joguinho e te prende. Então, como que a gente pode usar isso, né, para o varejo, criando missões de compra? Então, atingiu aquele estágio, ganha um benefício, acessou o aplicativo, ganha uma raspadinha para concorrer a um produto. Então, acho que fazer parte, estar de uma forma que o cliente, né, acorde e já, poxa, deixa eu ver o que tem no aplicativo do enxuto hoje, né? Hoje acho que a gente tem tanta pressa, né? E a gente precisa até mesmo que até o amigo comentou um ponto, onde eu consigo enxergar isso numa única tela, de forma que, de repente, até a própria ferramenta saiba que eu deixei de comprar fralda, mas eu tenho uma criança pequena e vou continuar comprando, mas eu não quero que ele vá na minha concorrência. Então, de uma forma muito assertiva, mas porém automático, sem que a gente precise ir lá, né, achar a categoria, apertar o botão. Como que a gente faz isso de uma forma automática? Acho que esse é o sonho, né? A gente personalizar total a oferta através de uma inteligência por trás. Maravilha. Eu acho que a gente fala muito de inteligência artificial hoje em dia, né? E eu enxergo a inteligência artificial como essa otimização de processos que são repetitivos, que são operacionais. Eu posso tirar alguém desse processo repetitivo e trazer uma IA. Mas o que vocês não perdem também é esse atendimento humanizado. Porque você pode perceber, eu vou lá, eu faço um NPS, eu busco as demandas, eu trago o leite ali a um valor menor para o meu fiel. Então, eu tenho toda uma inteligência trabalhando, mas eu tenho o humano ali junto, analisando os dados, né? Eu tinha muitos dados que eu fazia com eles, agora eu analiso, eu presentei o meu aniversariante ali do mês com um bolo, com... que seja um cupcake, vamos pensar assim, né? Mas é a intenção de receber. Lembrança, exato. Então, eu acho que esse ponto, eu admiro muito esse ponto no trabalho de vocês. Me permitam parabenizá-los aqui. Obrigado. Porque eu acho que vocês enxergam corretamente o que é a inteligência artificial e trabalham com ela adequadamente, mas com o humano presente, né? Isso é excepcional.
A Duane falou um pouquinho de que o CRM hoje ele é essencial, ele não se torna mais algo diferencial, vamos dizer assim. O que vocês aconselhariam a outras redes de varejo, atacado até, que estão trazendo fidelidade, um programa de CRM, mas para enxergar o CRM no todo, sabe? Como é que vocês estimulariam alguém ali, alguém que está com deficiência nesse trabalho, em evoluir com isso? O que vocês... Aí o pessoal pode ficar aberto aí para essa experiência. Eu acho que um programa de fidelidade, ele não é somente um programa massivo de promoções, que as pessoas Sim. confundem muito ainda, né? Aí eu tenho um CRM, mas o que você faz no CRM? Eu mando oferta. Então, não é Eu bem dou o desconto. Eu dou desconto. Então, acho que um programa de fidelidade, ele tem que ser imersivo e ele tem que ser divertido. Sim. Então, além do desconto, que é super importante, o que mais? Né? Então, eu vou ter ali uma brincadeira com a raspadinha, uma gamificação, como a Milka falou. Então, acho que primeiro de tudo, né? Para uma empresa que está trazendo esse mundo, é saber trabalhar os dados. Uhum. Né? Senão a gente tem vários dados, não sabe o que fazer com esses dados. E não só, não vai fazer do CRM um lugar massivo de promoção, porque não é. Sim. Né? Ele também é, mas ele tem um guarda-chuva imenso ali de possibilidades que muitas vezes as indústrias, as empresas não... A próprio trade mesmo, eu vou vender esse dado para a indústria, é um dado muito rico. Com Né? Então, certeza. eu ter essa ferramenta comigo e aproveitar ela em todos os sentidos, o 360, o CRM é muito importante. Né? Fazer cross com e-commerce, fazer cross com Retire Aqui, com tantas outras frentes. Não é só a oferta, né? Não é só oferta. Isso é importantíssimo. Eu também destacaria procurar o parceiro certo, a ferramenta certa. Claro que ferramenta não é tudo, mas você encontrar um parceiro, né, que possibilite você a colocar em prática as suas ideias, como foi o caso do leite, né, que a gente trouxe para vocês. Mas não só, como eu citei lá no começo, a gente tinha um problema de comunicação, de como fazer essas comunicações, por exemplo. Então, eu acho que o parceiro tem que ter uma capacidade também de conexões com... Porque nós teremos que integrar com outras ferramentas. Sim. Né? E o que a gente encontra, às vezes, no mercado são pessoas extremamente inflexíveis nas questões de integrações. E nisso se perde muito tempo, se perde muito dinheiro. Então, eu Sim. acho que escolher o parceiro ideal também é fundamental. Um parceiro que se relacione bem com outras empresas, com outros softwares, né? E que vão fazer essa ponte para que tudo seja de uma forma bem fluida, né? Porque senão a gente acaba realmente interrompendo ali. Você está com alguma ação vendida na indústria, mas você não consegue colocar em prática. Então, eu colocaria, acho que, para observar bem o parceiro que você vai escolher, né? E no caso, a gente tem que agradecer a vocês por sempre. Obrigado. A gente já pegou ali, eu sei, a gente já pegou parceiros ruins, que vocês tiveram que fazer um esforço para integração muito grande, mas foram contornando ali com sabedoria e hoje está fluindo. Mas acho que isso é um ponto muito relevante também. E não adianta só ser bom no back, né, amigo? Tem que ser bom no front também. Né? Às vezes tem tantos dados, tantas tecnologias, mas na hora do... O arroz pega com feijão. pra capar mesmo. De fazer entregar o básico, Não a gente consegue, não consegue, né? E a gente fica ali patinando, Sim. batendo a cabeça, enquanto o nosso concorrente tá voando na nossa frente. Então, Sim. isso não pode. Não, com certeza. Eu acho que isso, né? Eu acho que é cultura nossa, né? Sempre estar próximo do cliente, escutando o cliente. Porque nada mais do que vocês que vão nos orientar, né? Lógico que a gente está sempre olhando, vendo Sim. o futuro, criando metas e perspectivas para o futuro. Mas são vocês que são o balizador, né? Ó, tá indo para cá? Não, dá uns 10 graus mais para cá ou para lá, né? Então são vocês que nos ajudam a crescer, né? A gente que tem que Sim. agradecer vocês, principalmente. Por sinal, até vou mandar um beijo pro Léo. Ah, E toda segunda-feira o Léo está das 9 às 10 com a gente. opa. Falando sobre o CRM. Então, a gente Não. agradece mesmo muito. Leonardo Nascimento, não é? Nascimento. Aí tá sempre com a Abraço, gente ali, abraçando as ideias. Maravilha. O Léo é sensacional. Ele é um garoto prodígio, vamos Ó, Léo, dizer. pode pedir aumento. Não só o Léo, toda a equipe. Toda a equipe, sim, Tá sim. certo. Ô, gente, e você comentou um pouquinho dos agradecimentos, né? A gente quem agradece, né? Porque eu acho que hoje em dia nós já estamos muito felizes, porque não é qualquer empresa que começa e se sustenta durante 5 anos ou mais, né? Então, nós consideramos Sem aqui dúvida. uma vitória. Também nossos agradecimentos ao Nelson, porque foi ele que trouxe essa cultura
da importância de olhar para o cliente e falar, olha, vem cá, vamos fazer a 4 mãos juntos aqui, né? Eu vou te expor a minha dificuldade e você me dá a sua necessidade e a gente trabalha junto. Acho que parceiro é isso, né? É um relacionamento que a gente Sim. constrói. Então, como a Milka disse, a gente às vezes chega lá, a gente, não, faz assim, não, faz assado, mas a gente se resolve, a gente põe em prática e faz tudo acontecer. Casamento, né, gente? Casamento é isso, não é? Então, Tem umas briguinhas às vezes. Exatamente. Mas é basicamente. Faz parte. Casamento que não tem briga não é Não casamento. é casamento, é verdade. Não é? Então, nosso agradecimento a vocês, principalmente por aceitarem estar aqui conosco. Pra gente, vocês não têm ideia de como é importante tê-los aqui. Vocês fazem parte da nossa história. E eu acho que agora vocês deixarem um recado para o cliente de vocês, né? Agora que está transitando, está iniciando o grupo Unix aí, o seu Amaury teve essa ideia, né? Eu adorei. Então, falar um pouquinho, né, do que os clientes de vocês podem esperar e chamá-los para ir até lá e tudo mais, né? Quem não é para ser cliente também. Pode começar. Eu acho que o nosso cliente, primeiro agradecer, ele é a razão, acho que de todo o nosso grupo, né, de a gente transformar isso, os nossos valores, né, num serviço. A gente tem uma grande missão em servir mesmo, e o que o cliente pode esperar é a tradição de sempre, né, de oferecer preços justos, inovações, produtos, tendências, mas com essa pitada de tecnologia agora, com inovações, né? Então, sempre com o objetivo de trazer o melhor, né? E a gente tem isso muito claro em todas as nossas reuniões. A gente lê o nosso propósito, lê os nossos valores e, de fato, todo mundo que entra no Grupo Unix sabe que o cliente é o centro. Então, tudo que a gente discute ali é sempre para trazer o preço mais justo para o consumidor, para que dentro das nossas lojas ele consiga colocar mais produto no carrinho e encontrar tudo aquilo que ele precisa. Então, acho que é isso. Maravilha. E complementando, né, além de agradecer, porque ser o nosso cliente, nós não estaríamos aqui, né, a gente coloca sempre o cliente no centro de todas as decisões que a gente vai tomar ao longo de todos os minutos, segundos que a gente está em reunião, a gente está sempre falando no cliente, né, o que a gente pode agregar a mais. Então, tem o preço, tem o PDV, né, o que a gente pode deixar PDV gostoso. A gente acabou de fazer um super projeto com um parceiro, onde a gente fez por ocasiões de consumo, tudo para facilitar a vida desse cliente, né? Para ele chegar na loja e se sentir realmente acolhido, né? Como caixa de bate-papo, né? Então, o cliente que ele tá a fim de bater um papo, ele pode ir no enxuto, que a gente vai conversar com ele. Então, eu acho que é isso, a gente colocar o cliente no centro de tudo e trazer as melhores oportunidades para ele, sempre pensando no custo-benefício e também na jornada dele com a gente. Maravilha, maravilha. Vou relembrar um negócio que até me arrepia. O que quê? Foi quando a gente foi fazer o onboarding com o seu Nelson. Ele colocou a gente, todo o comercial, a gente fez lá uma sala, né? E aí o seu Nelson fez uma chamada de vídeo onde, aparentemente, só ele estava ali, né? Então, foi bem... Quando a gente foi começar os processos de integrações e tal, aí ele falou, pessoal, obrigado, né? Nós estamos aqui, eu estou aqui para agradecer a vocês por acreditarem, né, na Vórtice e Dever, né, nessa jornada de CRM. E aí ele virou assim, tinha todo o time, né, Legal. celebrando. Então, tava todo mundo com espumante e tal. E a gente está aqui para celebrar que nós estamos assinando esse contrato com vocês. Aquilo me marcou de uma forma, a gente ficou emocionado, assim. Cara, foi uma coisa que surpreendeu, né? E você vê, acho que é um pouco da essência dos valores que vocês carregam, né? Eu acho que é quem gosta de gente, né, Van? A gente gosta de gente. Pra trabalhar no varejo, você tem que gostar de gente. Tem que gostar de servir. Porque se você não gosta de gente, não gosta de servir, não trabalha no varejo. Vai trabalhar em outro lugar, né? Exatamente. E a Vórtice, desde a época com o Nelson, sempre que a história a gente celebra muito. Então, assim, os pontos positivos, hoje em dia o mundo tá muito pessimista, né? Então, principalmente depois dessa pandemia, de tudo que aconteceu, a gente tem que celebrar a vida, tem que celebrar os momentos, tem que celebrar todas as vitórias que a gente tem direito, que a gente é merecedor, né? Então, é isso. Eu acho que
Obrigada por você Falando ter em dia do cliente, compartilhado. isso foi uma coisa que me marcou. Como Bacana. cliente, Como né? cliente. Você vê. Não, muito Como bom. que momentos, né, marcam a gente, né? E isso também ajuda a fortalecer, querendo ou não. Pense como o bolo marca seu cliente. É verdade, A é isso aí. Tintim marcou você, o seu bolo marca Exatamente. o cliente, né, Dô? Muito bom. E isso é legal. Gostar de gente eu acho que é o essencial para tudo, né? Então, é isso. Bom, não sei se vocês querem fazer alguma consideração, deixarem algum recado. Acho que nossas perguntas aqui, nosso bate-papo aqui, né, tá sendo encerrado ali, vem partindo para o encerramento. Mas se vocês quiserem deixar alguma mensagem, vocês fiquem à vontade aqui para compartilhar conosco aí. Posso começar? Bom, acho que é agradecer de verdade, fundo do coração, a nossa participação aqui. Obrigado. Acho que vem num momento muito oportuno pra gente de falar de Grupo Unix, né, que é esse ganho de força ali no interior, na região de Campinas, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Pedreira, Santo Antônio de Poca, Cosmópolis e mais as lojas que nós temos Tá bom dentro de memória, hein? Tá bom É. de memória, hein? A gente anda bastante, não esquece. E todas as lojas de condomínio, né? Mas obrigado, né? Celebrar o Dia do Cliente aqui com vocês. Obrigado por vocês trazerem à luz de como a gente pode entender melhor o nosso cliente. E o pedido para vocês é que não deixem de ter essa essência. Eu acho que o que faz de vocês diferentes é a possibilidade de nos escutar e personalizar, né? Um produto onde vocês possam desenvolver aquilo que a gente precisa. A gente entende cada praça, cada loja tem o seu desafio e encontrar isso num parceiro que tope fazer o que a gente quer fazer, acho que isso é um diferencial muito grande, então não perca isso. Isso faz de vocês realmente diferentes. Obrigado, Amilcar, obrigado. Nós que agradecemos, né, vocês virem de tão longe para cá para bater esse papo tão agradável. Pertinho. Né? Imagino que teve que acordar mais cedo. Um pouquinho mais cedo. Lá em São Paulo, meu. Imagino que teve que acordar mais cedo. Mas nós que agradecemos, né? Pode continuar contando conosco, né? E eu acho que nem eu já reforcei, né? Sem vocês, a gente também não existiria, né? Do mesmo modo que vocês falaram que sem o cliente de vocês não existiriam, faço das suas as minhas palavras, né? E também queria deixar um recado, né? Para o pessoal que não conhece a Idever ainda, fica o convite para conhecer a nossa solução, né? Sem compromisso, eu acho que tem tudo para poder mostrar aqui maiores valores, como que a gente pode ajudar, assim como a gente comentou aqui, como que a gente consegue ajudar a operação de vocês, né? Como que a gente consegue entregar de fato o valor pro varejista. Dô, você não falou? Fica à Se vontade. quiserem bater um papo com a gente sobre a Idever, podem bater um papo, certo? Perfeito. Não, Obrigado. agradecer, né? Eu acho que nesse dia do cliente, nada melhor do que estar com uma empresa, né? Que visa tanto por isso e tá num grupo, até agradecer ao Amilcar, né? Para me fazer pertencer a esse grupo, que é um grupo que realmente põe o cliente no centro, né? Muitos falam que colocam e realmente a gente coloca. Então, para mim, assim, é uma alegria muito grande estar no Grupo Unix, né? Estar com uma Idever, né? Um CRM tão importante pra gente e tão sério. E que escuta a gente, escuta as nossas loucuras e compra. Então, é um agradecimento mesmo. Muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Obrigado. Nós que agradecemos, principalmente por compartilhar com a gente, né? Não só da questão do grupo, mas assim, como é que vocês trabalham, porque muita gente ficaria receoso, mas vocês foram totalmente abertos Sim. aqui, compartilharam no que a gente ajuda mais no trabalho de vocês, no processo que vocês praticam, isso é muito importante, tá? Muito, muito obrigada mesmo e que a gente continue. Breve teremos novos podcasts aí. A gente vai voltar para falar da campanha de aniversário, por favor. Com Tem que ter um certeza. por mês, viu? Um por mês. Agora, se você descobrir o caminho, fica fácil. Tá vendo? Gente, muito obrigada, então. Viu? Grande abraço a vocês. Leve e estenda a toda a equipe lá, que também são maravilhosos, são pessoas super comunicativas, compartilham, parceiros e tudo mais. Obrigado, pessoal. Obrigada. Não, e nós, em nome da Idever, né, agradecemos e desejamos muito sucesso pela caminhada nova de vocês. Obrigado, Espejo, valeu. Obrigado, Van. Obrigada. Obrigada a Até você, mais. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Valeu. gente.